O Brasil, inclusive, ele tem uma contradição que, enquanto ele construía um processo de abertura financeira e comercial muito profundo, ele também estava construindo uma Constituição que, pelo menos no plano das intenções, o que não se materializou, tinha uma intenção de criação, pelo menos tinha um estado de bem-estar social com mínimo de dignidade. O que acontece é que, a partir de 2015, há uma ruptura qualitativa nisso, tá? Que se manifesta com o golpe de 2016. Nos dois, e é importante ver essas especificidades, embora seja um modelo neoliberal periférico desde dos anos 80, tá? Mas esse modelo neoliberal periférico tem especificidades. E em 2015, as classes dominantes elas entram numa ofensiva contra essas mínimas barreiras que a classe trabalhadora ganhou na luta de classes. Tá? Porque os dois primeiros governos Lula, mas principalmente o segundo governo Lula, ele inicia uma trajetória de crescimento de salários acima da produtividade do trabalho, o que vai fazer com que as taxas de lucro do capital sejam reduzidas, inclusive. Tá? E esse processo, dentre outros, né, uma participação muito ativa do BNDES, principalmente depois da crise de 2008, nós temos alguns elementos ali que o capital permitia num processo de conciliação e que vai deixar de permitir. E entra numa ofensiva total. Acabam esses espaços de concessão do capital em um modelo de conciliação. Então, eles entram numa ofensiva total, um programa máximo, tá? A partir de 2015, que é, inclusive, superar o tripé macroeconômico de forma a torná-lo muito mais agressivo. O teto de gastos, ele é qualitativamente muito pior que as metas primárias. O teto de gastos foi imposto em 2016 e teve continuação com o novo arcabouço fiscal. Por quê? Na prática, com as metas primárias, havia a possibilidade, por exemplo, né, que os economistas heterodoxos gostam muito de um economista chamado Havelman, ou seja, ele dizia o seguinte: você pode manter equilíbrio fiscal se você aumenta tributos sobre os mais ricos e gasta o mesmo valor com os mais pobres, você vai manter equilíbrio fiscal, mas você vai ter expansão econômica, porque você está tributando o rico que não tem propensão a consumir e dando dinheiro para pobre que vai consumir muito, então você consegue crescer. E a meta de resultado primário, ela permite que o ajuste fiscal se dê pelo lado das receitas e dos gastos. Então, por exemplo, se você tem um modelo de crescimento, enfim, com vários problemas, mas que garanta um crescimento robusto das receitas, você consegue expandir gastos também. Então, a expansão de gastos no governo Lula II foi muito superior ao que nós observamos depois de 2015, principalmente. Nós tivemos muito investimento público no governo Lula II. E com meta de primário, com todo esse limite primário exportador expoliativo, né, da burguesia rentista, tá? Não estou falando aqui que era bom, não, mas mesmo esses espaços, eles são rompidos a partir de 2015, e rompidos de forma violenta. Uhum. E com o teto de gastos, isso é importante as pessoas entenderem, porque o ministro Haddad, ele simula algo que não é real, que é o quê? A política fiscal dele se baseia em um ajuste fiscal pelo lado dos gastos. A política fiscal do Haddad não se sustenta com aumento de receita sobre os mais ricos. Isso é falso. Por que é falso? Porque a taxa de crescimento dos gastos só pode ser de 2,5% acima da inflação, independente de se as receitas vão explodir ou não. Tá? Essa é a política fiscal estrutural. As metas de primário que geram contingenciamentos anuais, bimestrais, elas são determinadas ano a ano. Elas são o modelo fiscal conjuntural que você vai impondo ano a ano. Mas a regra estrutural é que a taxa de crescimento dos gastos é 70% da taxa de crescimento das receitas e as receitas crescem junto com o PIB. Ou seja, a participação do Estado na economia ela vai cair em relação ao PIB. Tá? Esse é um modelo. E a população está crescendo, envelhecendo. E você vai ter menos dinheiro por cada idoso. Menos dinheiro para a saúde. Então, é um Estado mínimo. E depois de 2015, ali você entra numa ofensiva, uma agenda muito violenta. A reforma da Previdência, a destruição total da Previdência. Destruição total do pouco de proteção que a CLT dava de dignidade para o trabalhador. Isso não é pouco. Autonomia do Banco Central. Isso não é pouco. Tá? E um novo teto de gastos,
para retomar o antigo teto de gastos. Isso não é pouco. Nós temos contra-reformas, uma ofensiva neoliberal muito profunda aqui. E finalizo dizendo o seguinte, eu concordo com o Beluso sobre a correlação de forças e as relações de poder envolvidas. E ela sempre vai ser muito desfavorável para a classe trabalhadora. A grande questão é como os governos enfrentam, os governos de esquerda, progressistas, seja lá o que for, enfrentam essa situação. Como os governos lidam com essa ofensiva. Ao que me parece, o governo Lula tem como estratégia, que se desdobra nas táticas que nós estamos vendo, sinalizar, fazer um gesto para as classes dominantes de que aquele projeto que ela construiu em 2015, que é um aprofundamento desse modelo primário exportador e rentista, né, esse modelo neoliberal dependente, esse modelo não vai ser rompido e esse projeto terá continuidade.